Preciso te atualizar sobre Hulk, com dias contados no Atlético. Falo também mais detalhes sobre 2 reforços contratados pelo São Paulo de joias internacionais, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FIDIC 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado, para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Quero trazer mais detalhes sobre os 2 novos reforços contratados pelo São Paulo, 2 joias internacionais. Fui o primeiro a trazer essa notícia para vocês, quero completar com mais detalhes a respeito dos atletas. Primeiro falando sobre Marvin Ávila, atacante de 17 anos de idade, ele é da Guatemala e atua num time chamado Antigua. Importante registrar que, apesar da pouca idade, já é titular da equipe principal. E quando da sua contratação pelo Antigua, ele virou notícia em todo o país. Até porque existe uma enorme badalação em cima desse atleta de muito potencial e filho de um ex-jogador da seleção nacional. O pai dele também tinha o mesmo nome. Só para completar, é importante registrar que o Ávila completa 18 anos de idade em março do ano que vem e a partir daí ele vai estar livre para se mudar para o São Paulo. A tendência é que ele chegue na metade do ano de 2026. Já o Ridwan Mohamed tem 17 anos, atua como meio atacante e é natural de Gana. Ele atua por uma equipe chamada IAP, que seria o mesmo que Promessas Africanas Jovens. Essa equipe faz uma série de excursões pelo mundo, recentemente esteve na América do Sul e o Ridwan deixou excelente impressão, meia canhoto, de muita habilidade, bom drible e enorme finalização. Um dos lances que mais marcaram essa passagem da equipe dele pelo futebol sul-americano foi um golaço de falta marcado de longa distância. Tanto o Ridwan quanto o Ávila são aguardados no Brasil assim que completarem 18 anos de idade. E eles se tornam, num primeiro momento, reforços do time sub-20, mas estão sendo contratados para prosperarem no time principal. Só para completar sobre o Tricolor, registrar que o São Paulo enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira com 10 desfalques. Bobadilha, Cédric, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Rafael Tolói, Luan, Rian Francisco, Caleri e André Silva são as baixas do dia. Hora de falar sobre Hulk, que parece estar com os dias contados no Atlético Mineiro, tudo por causa de Jorge Sampaoli. Desde que o treinador argentino foi contratado, o Hulk esteve à disposição em 8 dos 10 jogos. Em uma partida contra o Mirassol ele não saiu do banco e num outro jogo precisou cumprir suspensão. Nesses 8 jogos em que atuou sob o comando do argentino, o Hulk não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. E o pior é que ele virou reserva nas partidas mais recentes e tem entrado muito mal, como aconteceu no empate em 1-1 do Atlético contra o Cruzeiro. O Cruzeiro sai na frente com o gol do Matheus Pereira, o Atlético chega ao gol do empate com o Juan Tressolti, o Caio Jorge é expulso no lance do gol. A partir daí, com um jogador a mais, o Sampaoli começa a colocar atacantes em campo, mas com Hulk e companhia, o Atlético não melhora, pelo contrário, piora, e o jogo termina empatado em 1-1. É importante registrar que o Sampaoli nunca demonstrou um carinho ou uma atenção especial com o Hulk, e o fato dele ter virado reserva mais recentemente me faz imaginar que o atacante pode pedir para ser negociado. Seria um péssimo negócio do ponto de vista técnico para o Atlético, mas do ponto de vista financeiro pode até ser uma vantagem. O Hulk ganha 2 milhões de reais por mês e é dono do maior salário entre os jogadores do Galo. Só para completar em relação ao Atlético, time que já não corre mais risco de rebaixamento no Campeonato Nacional e foca suas atenções para a Sul-Americana, tem semifinal de campeonato contra o Independente Del Valle. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar a melhora de Gonzalo Tapia com a camisa do Tricolor. Quero te explicar como é que funciona se o São Paulo quiser ficar com um atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Tapia chega ao São Paulo com enorme desconfiança, até porque a passagem dele no River era horrorosa. 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, em sua fase inicial, também não foi legal.
Jogador demonstrando falta de habilidades, qualidade técnica discutível, mas retrospecto mais recente é bom. Nas duas últimas partidas com a camisa do Tricolor foram 2 gols, contra o Palmeiras e também contra o Fortaleza. Tapia que já soma 10 jogos e 4 gols com a camisa do São Paulo, são números bem superiores, por exemplo, a da sua passagem no River Plate. O empréstimo do Tapia junto ao River Plate se encerra na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda tem tempo para optar ou não pela compra do atleta. São Paulo não quer confirmar ou admitir o valor fechado para a compra desse jogador, mas eu posso assegurar para vocês que essa opção de compra gira na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou da Universidade lá do Chile. Só para arrematar em relação ao Gonzalo Tapia, além do crescimento com a camisa do São Paulo, ele também melhorou no futebol da sua seleção. Nesse final de semana, o Chile venceu o Peru por 2-1, amistoso, internacional, e o Tapia teve uma das melhores notas em campo, além de uma assistência. Você, torcedor do São Paulo, já está convencido de que Tapia tem qualidade para jogar no Tricolor? Você pensaria em contratar esse jogador em definitivo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com Oscar 2 milhões e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo 1,5 milhão de reais por mês e mais 800 mil reais por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. O Renato Rosa, como estão as coisas em relação ao investidor para o São Paulo? Renatão, aquela possibilidade de o Diego Fernandes se tornar o investidor do São Paulo é vista no São Paulo como absolutamente descartado. O Tricolor entende que esse cara não tem capacidade financeira para fazer um investimento do tamanho que tem sido especulado, tá? O Renato Prado escreve: Tapia está jogando muito, Nicola. Será que o São Paulo não deve dar mais oportunidades para ele jogar? O início foi bem ruim, né? Mas nos 2 últimos jogos pelo São Paulo foram 2 gols, contra Fortaleza e Palmeiras. Na Sul-Americana, não. Nas eliminatórias, ele inclusive deu assistência e esteve entre os melhores em campo na vitória do Chile contra o Peru 2-1. Hoje de manhã eu estava conversando com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e perguntei sobre como é que funciona a questão do salário não, da opção de compra, né? Só para vocês entenderem, o Tapia está emprestado pelo River Plate ao São Paulo até junho do ano que vem. E a opção de compra do São Paulo é de 2 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Vou repetir: o São Paulo, se quiser ficar com o Tapia, precisa desembolsar 2 milhões de dólares por 80%. Não é um valor alto, levando em consideração que o atleta tem 23 anos de idade e é jogador de seleção chilena. Mas o São Paulo não precisa ter pressa, não precisa queimar etapas, não precisa pensar em gastar esse dinheiro por agora, até porque a opção de compra só vence na metade do ano que vem.